Facebook já está ao vivo. Instagram também já está ao vivo também. Boa noite, vamos fazer uma oração e assim nós começamos o nosso culto. Vinícius, faz uma oração para nós? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos neste dia tão especial, papai, para celebrar a comunhão que os santos têm, lembrando do teu corpo, lembrando do teu sangue. Que toda a honra e toda a glória seja dada para ti aqui neste dia, papai. Que todas as nossas palavras, as nossas ações sejam voltadas a mostrar para o mundo a tua glória e a nos edificarmos uns aos outros, papai. Obrigado pela vida de todos que estão aqui, de todas as famílias que estão representadas, de todos aqueles que têm o nosso testemunho como cristãos, como seguidores de Jesus. E que este dia, papai, seja um dia para que a tua glória se faça mais presente em nós e que o homem venha diminuir, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. De novo. Como estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém, glória a Deus. Graças a Deus podemos estar aí, ó, louvando, adorando a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
podemos nos reunir para falar a respeito do amor de Deus e continuar o estudo que nós estávamos fazendo da semana passada a respeito do versículo que abriu a reforma, né? E geralmente no culto de ceia nós falamos a respeito de ceia, mas é que esse versículo eu acho que ele tem tudo a ver, e a parte que nós vamos conversar hoje é mais ou menos a respeito disso também. Então nós estamos lendo Romanos 1, versículo 16 e 17, que diz para nós assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos estudando um pouquinho a respeito disso e nós vimos que Paulo sentia-se forte, ousado e cheio de autoridade para falar a respeito do assunto de Jesus Cristo, mesmo sabendo que Jesus Cristo era, como nós falamos a semana passada, né? Os romanos eram um povo poderoso, um povo, era a maior cidade, né? Tinha pessoas muito importantes lá. E aí de repente tu chegar para as pessoas importantes, pessoas que tinham poder, e dizer para eles que eles tinham que abandonar tudo e correr atrás de um carpinteiro que morreu numa morte de cruz. Ele não se preocupava com os desprezos das pessoas e nem com o que eles iam falar a respeito de Cristo. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo na sociedade uma crise de envergonhamento. Isso que Paulo não tinha quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós vimos também no versículo 46 do Salmo 119, que o salmista diz que eu não me envergonharei, mas falarei na presença de reis. Ele falaria a respeito daquele carpinteiro. Ele falaria a verdadeira e pura palavra de Cristo, mesmo que ela não fosse valorizada pelas pessoas. Ao invés de pregações hoje, nós vemos, ao invés de pregações expositivas, nós vemos hoje palestras educadas, intelectuais, palestras de autoajuda ou até de autoestima. Sabe por que nós vivemos essa crise na pregação? Porque a natureza humana não muda nunca. A mesma forma que era lá 2000 anos atrás, continua hoje. O coração do homem gosta de coisas impressionantes, gosta de coisas espetaculares. Ele quer ver sinais e maravilhas. Isso nós vemos em João 6. Nada mudou nesses últimos 2 anos. Na época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta, a situação era a mesma. E a respeito do que nós queremos falar, a respeito dessa passagem da reforma, três aspectos, né? Cristo é o poder da pregação, que é o não me envergonho do Evangelho. Cristo é a revelação da justiça, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Cristo é o objeto de fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Semana passada nós conversamos um pouco a respeito do poder da pregação. Nós falamos que mesmo Paulo mesmo tendo tudo para se envergonhar, um cara que tinha faculdade, um cara que falava várias línguas, um cara que tinha uma inteligência e mesmo assim ele abriu mão de tudo que era. E quando ele relatou, ele disse: tudo que eu sei, eu tenho por esteiro. Eu abandono tudo, porque tem 2 motivos para eu não me envergonhar do Evangelho. Um está escrito em Romanos 1, que ele diz assim: eu sou chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E Gálatas 1 diz para nós assim: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou por a sua graça e aprove revelar o Filho de Deus em mim, para que eu pregasse para os gentios. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Ele não foi chamado para animar congregações, divertir congregações, ou vender coisas abençoadas que nós vemos dentro de igreja hoje. Ele não foi chamado para incitar o povo à emoção, e nem para enganar pessoas por intermédio de curas falsas, ou dar palestras intelectuais. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. E da mesma forma nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Deus. Se nós tirarmos Cristo do Evangelho, acabou-se toda a boa nova. Se nós tirarmos o Cristo da pregação, não vai existir poder de pregação. Não temos como fazer. Em Jeremias 23, 29 diz para nós assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, um martelo que esmiuça a penha.
Essa é a manifestação do Espírito Santo. Quando a penha é esmiuçada, a penha, a pedra, né? Pega um martelo, pega a pedra e desmancha toda a pedra. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Através da pregação da palavra, ele quebra o coração do pecador. Também a presença do rei, o rei, ele esmiuça tudo que está acontecendo no reino dele. Então, se tem a presença de um rei para julgar, o rei vai ter que saber de tudo, porque ele é rei, você é devedor do rei. A pregação também ela tem que, nesse sentido, mostrar a presença verdadeira de Deus, de um rei, que ele está ali em toda a graça dele, em todo o poder dele. Não mostrar o ser humano, assim, como geralmente é falado sobre a vida do ser humano, sobre o ser humano. Faz parte, sim, mas isso no olhar de Deus, em primeiro lugar. É que nós não conseguimos, como foi falado na semana passada, retrasada, que nós falamos a respeito, nós não conseguimos entender o que é o reinado. Porque o reinado, a gente hoje em dia, a gente vive no Brasil um presidencialismo. Não existe uma monarquia. A monarquia que nós conhecemos é a monarquia da Inglaterra e não é uma monarquia real. Nem um pouco, né? É uma monarquia, como eu disse, ela é uma representatividade só. O que nós vemos hoje mais perto da democracia, da monarquia, é a China, é a Coreia, que nós vemos os caras ditadores, são donos da verdade, eles são responsáveis, eles resolvem tudo, não existe outro poder, somente eles. E é isso que, quando a palavra de Deus diz para nós que a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente, é isso. Nós nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor e dizer: Senhor, eu já não mando mais em mim, mas Tu manda. Eu já não faço mais nada, mas Tu faz. Quando nós conseguimos entender isso, quando a pregação da palavra entra dentro do nosso coração e quebra o nosso coração pecador, e aí, como diz Jeremias, e tira de nós um coração de pedra e coloca dentro de nós um coração de carne. Esse é o verdadeiro milagre que eu falo a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro poder. Transformar o pecador morto em um filho de Deus. E é isso que a palavra faz de nós. Ela nos deixa vivo, ela nos deixa alegre, ela nos faz salvos. É isso que a palavra de Deus fala para nós. E o texto diz para nós, quando nós chegamos na segunda parte do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que crer nisso. Existe hoje em dia, infelizmente, outros tipos de evangelho. Tem o evangelho da prosperidade, da saúde, do sucesso, o evangelho da autoestima. Pregam todo que é tipo de mensagem, menos a palavra de Deus verdadeira. E é isso que nós temos que correr. Nós temos que correr longe disso. Nós temos que reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Que por natureza Deus nos odeia e se inclina para nós, e não se inclina para nós por causa que nós estamos completamente sujos. A morte eterna está sobre nós. E Ele muda tudo isso quando Ele manda Jesus Cristo aqui na terra para morrer na cruz do Calvário. E declara nós completamente justos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí Ele nos declara que todos aqueles que nele crêem, Ele dá o poder de se chamarem filhos de Deus, ou seja, nós somos totalmente transformados. E aí nós vamos ter o anseio que Paulo disse, porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando a gente consegue reconhecer de verdade essa autoridade de Cristo na vida da gente, nós não vamos mais nos envergonhar do Evangelho. Eu estou só fazendo um resumo do que foi falado na semana passada. Nós deixamos de ter vergonha e não fechamos mais a nossa boca. Onde nós andarmos, nós vamos falar de Cristo para as pessoas. E hoje eu quero entrar na segunda parte. Nós não estamos aqui, né, como Paulo, que eu falei a semana passada a respeito disso, né? Paulo não estava nas igrejas lá para ensinar um corinho novo, ele não estava lá para ensinar as pessoas a falarem línguas, ou fazer sinais e maravilhas, ou de repente divertir, contar historinha para as pessoas rirem. Não, ele estava lá para pregar o Evangelho de Cristo. E a mesma coisa nós temos que fazer. E agora nós entramos na segunda parte do versículo, né? Porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho nos revela a justiça de Deus.
Mas como é que a gente consegue reconhecer a justiça de Deus? Por que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus? É porque o poder de Deus, é porque o Evangelho traz o poder de Deus para a salvação. Primeiro nós temos que entender o que é justiça. Porque hoje em dia nós temos também, infelizmente, uma crise na justiça, né? Porque nós não vemos, na realidade, justiça. Isso já em Miqueias diz para nós, o juiz se apressa em trazer a sentença de acordo com o financeiro. O lado que tem mais dinheiro, ali é a justiça. E hoje em dia nós vemos a mesma coisa, a ponto que o Brasil, acho que é o único país do mundo, se não for, me digam que não, mas eu acho que é o único país no mundo que o cara é condenado e não é preso. Ele tem que ser condenado em primeira, em segunda, em terceira, em quarta instância para ser condenado. Qualquer outro país do mundo onde a pessoa é condenada, ela já é presa. E o maior cartão postal é Jesus Cristo de braços abertos. Isso. E infelizmente não é isso que nós vivemos, né? Nós não vivemos isso. Nós teríamos que colocar Cristo de verdade como nosso autor e consumador da nossa fé. Então, para nós reconhecermos o que é a justiça é com a pessoa que está sem estado de culpa. Ou seja, no momento que ela fez alguma coisa errada, ela vai ser condenada. E quando ela é condenada, isso é considerado como paga. Então, no momento que a gente faz alguma coisa errada, a justiça faz uma equiparação, né, para que nós sejamos novamente justos. Então, tu fez alguma coisa errada, tu vai ser condenado e por intermédio dessa condenação, tu vai tornar-te novamente justo. Nós vemos isso na Igreja Católica, né? Na Igreja Católica, por exemplo, quando a pessoa peca, a pessoa vai lá e confessa para o padre. Daí o padre vai lá e diz: tu vai lá, faz isso e teus pecados foram pagos, né? E é isso que é a justiça de Deus. E hoje, como ceia, eu gostaria de fazer, para a gente tentar entender o que é essa justiça de Deus, como é que nós podemos viver em comunhão com Deus, mesmo nós sendo injustos, porque a palavra de Deus diz para nós que Deus é tão justo que é impossível ter injustiça do lado dele. Qualquer um de nós aqui, ou da live que tiver, você já mentiu? Alguém de nós já mentiu aqui? Já. Todo mundo. Todo mundo já mentiu, né? E quantas mentiras nós contamos, né? Às vezes mentirinha sem problema nenhum, ou até para não magoar alguém. A avó estava assistindo TV uma vez e Muitas aí estava uma novela bíblica lá, José. Aí aí a mulher dele perguntou para ele: mas o que é ser justo? Aí ele falou assim: ser justo é você fazer a coisa certa, mesmo quando aquela coisa certa vai prejudicar você. E o nosso instinto ele não é assim. Já o nosso instinto fala o contrário do que é justiça, por causa dessa natureza. Porque o nosso instinto é fazer o que é melhor pra gente, mesmo que aquilo seja errado. Esse é o instinto humano. Se você tira o julgamento moral, totalmente o nosso instinto é para fazer o que vai beneficiar a si próprio. E a justiça de Deus ela é totalmente contrária a isso. Ela é para você fazer bem para um todo em primeiro lugar, um nós, se desfazer do pequeno eu. E se você se prejudicar por causa daquilo, ainda fazer o que é certo. Porque Deus é que é o grande juiz. Mas o mais interessante que quando a gente fala de justiça de Deus é uma coisa, cara, é uma coisa diferente, por isso que eu quero nos colocar como pecadores aqui. Quem mente, o que é? Mentiroso. Então, se eu minto, eu sou mentiroso. E a palavra de Deus para nós que mentiroso não tem lugar no céu. Quem de nós aqui já tomou o nome de Deus em vão? Lá no futebol, né, quando o cara erra o gol, meu Deus! Quando a gente dá uma topada numa pedra. Eu tô falando do meu pai. Então, se nós pararmos para pensar,
nós tomamos o nome de Deus em vão seguidamente. Nós falamos coisas que não era para falar. Então, todos nós já tomamos o nome de Deus em vão. Não de forma ao qual nós deveríamos levantar a nossa voz para falar a respeito de Deus, se fosse para engrandecê-lo, para deixá-lo cada vez mais grande, mas não ao contrário disso nós não fizemos. Então, nós já descobrimos que nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós somos mentirosos. Quem aqui já desobedeceu o pai ou mãe? Todos nós. Eu também aqui. A palavra diz que nós não devemos adulterar. E Cristo diz para nós, ele vai mais longe. Se nós olhássemos com um pensamento que não fosse um pensamento puro, nós já estaríamos adulterados. E quando a gente para pensar, todos nós já adulteramos, se for dessa forma. Nós olhamos com alguém, não só o adulterar que eu quero dizer, não é a gente desejar a mulher do próximo, mas, por exemplo, tem alguém que tem um carro muito bonito, a gente querer ter. Tem alguém que tem uma casa muito boa e nós queremos ter. Mais ou menos tipo uma inveja, entende? Então, nos 10 mandamentos católicos, diz que nós não devemos desejar a mulher do próximo e não devemos desejar nada que seja do próximo. E isso é uma coisa só quando Cristo está falando. Então, assim, eu gostaria que nós pensássemos assim, cara, eu falei apenas a respeito de 4 mandamentos. Só 4 mandamentos. E a gente olhando esses 4 mandamentos, né? Olha lá, não adulterar ou não desejar, não mentir, não tomar o santo nome de Deus em vão e desonrar pai e mãe. Temos condição de chegar diante de Deus? Se nós chegarmos diante de Deus, nós podemos dizer para Ele, eu sou justo? Não tem como eu ser justo. Então, isso nos torna culpados, nós somos culpados e nós não temos condição de chegar diante da palavra de Deus, diante de Deus que é o justo e todo-poderoso. E é por isso que a gente faz a ceia todos os meses, para lembrar do sacrifício qual Cristo fez há 2000 anos atrás. Porque nós não temos como ser justo. Nós somos completamente errados. Ninguém tem como chegar perante Deus, porque todos nós somos injustos. Ou o Sermão do Monte, né? Aqueles pontos que eles põem lá no Sermão do Monte também. Os 10, né? Já são para deixar todo mundo assim. Nós não conseguimos chegar. Nós não conseguimos chegar diante da presença de Deus. Nós não conseguimos ser puros o suficiente. Por isso que eu estou dizendo aí, quando tu falou a respeito da justiça, né? O que eu preciso fazer para ser justo? Eu não consigo ser justo. Não tenho como eu ser justo. Eu já falo, né? Que teve alguns que conseguiam justificar a si mesmo, mas não se buscava a Deus. Tipo Daniel, aquele que foi na cova dos leões e Jó. Mas mesmo assim, a gente olha na presença, olha Jó, e lá no fim ele disse que não conhecia Deus. Né? E a vida de Daniel é a mesma coisa. E a palavra de Deus diz para nós que nenhum homem se salvou. Nós não temos como, não existe forma. Por mais que ele buscasse, ele não conseguiu transmitir aquilo para uma geração inteira fazer, porque o justo de verdade assim, não é só eu, né? A Bíblia mesmo fala, relata ali, até no Novo Testamento. Homens que não foram, homens do qual o mundo não era digno, eles também não puderam fazer nada. E eles não enxergaram, né? Eu falei, e eles morreram e não enxergaram a glória. Então, o que nós temos que entender é que nós não temos como chegar, porque Deus é completamente, perfeitamente justo, e nós não temos como chegar na presença de Deus, porque nós somos miseráveis pecadores. Em Romanos 3, no versículo 10, para nós assim, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos nós somos extraviados. Então não existe na face da terra, e nunca existiu, e nunca vai existir uma pessoa que tenha condição. Em Salmos 14, que eu gosto muito de usar também, diz para nós que Deus olhou para a terra para ver se achava um que fosse justo e não achou nenhum. Nem diz isso, que vai ser um que fosse justo. Ele diz que olhou para a terra para ver se havia
um que tivesse condição de levantar a voz para Deus, e não existia nenhum. Deus é maravilhoso, e nele há justiça. E a justiça de Deus vem sobre nós por intermédio da graça. É a graça de Deus que nos transforma em justos. E isso fala para nós em Romanos 8, que diz que nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos glorificados, santificados e justificados. Nós somos justificados por Deus. A justiça de Deus é revelada em nossas vidas por intermédio da morte de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que pensar e ver de verdade, que a única forma que nós temos de chegar diante de Deus é por intermédio de Cristo. Não é? Por melhor que nós sejamos, por mais que nós possamos nos esforçar, por nós podermos viver uma vida correta, como existia alguns tempos atrás, e pessoas que saíam do mundo e iam para uma ilha deserta para não se contaminar com o mundo. Não adianta. Para o monte, virar ermitão. Nós, mesmo assim, nós vivendo sozinho ainda, nós não conseguiríamos viver uma vida justa. Já daí acaba o pecado de se isolar. Isso, mas o problema é que mesmo que nós estejamos sozinhos, ainda assim nós vamos ser pecadores. Eu posso aceitar. Nós não temos como, entende? Por mais que nós possamos buscar, por mais que nós possamos lutar, porfiar, como a palavra de Deus diz para nós, nós não temos condição de chegar à salvação. Nós não temos condição de alcançar a justificativa para chegar diante de Deus justo. Nós não vamos conseguir. Não por intermédio dos nossos próprios esforços. Nós não temos como chegar no céu. Nós não temos como... A palavra de Deus diz para nós que ninguém viu Deus. Até hoje ninguém viu Deus. A única coisa perto de Deus que viu foi a glória de Deus quando Moisés, lá na sarça, quando ele se enfiou na fenda lá. Quando ele se enfiou na fenda. Deus se mostrou através do fogo, né? Ali ele mostrou a glória dele também, mas uma vez aí Moisés pede assim, eu quero ver a tua face. Ele disse, cara, tu não consegue ver minha face. Então faz o seguinte, vira de costas e entra dentro daquela fenda ali que eu vou passar a glória por ti. A rocha prefigura Cristo, né? Que é o Isso, pelo qual e na realidade não era Deus, né? Na realidade não era Deus, era Cristo que estava falando com Moisés ali. Porque a palavra de Deus diz para nós que Deus ninguém viu a Deus, ninguém até hoje viu a Deus. Mesmo que na palavra de Deus a gente diga ali, e viu Deus face a face, ele viu que foi um anjo ou viu a Cristo. Nunca Deus foi visto, mas nós veremos ele face a face lá no céu, um dia. Aí não seremos consumidos. E não seremos consumidos porque nós seremos glorificados e santificados para poder ver. Hoje eu até achei engraçado que uma pessoa colocou lá, assim, que o céu ele é mais quente que o inferno. O céu é mais quente que o inferno. Eu disse, cara, olha o que o cara fala, o cara desinventa cada coisa. Diz que o inferno é quente pra caramba, né? Mas a palavra de Deus diz para nós que Deus é mais radiante do que o sol. Imagina o que nós vamos estar na presença aqui. O sol, nós não conseguimos olhar para o sol. E como é que nós vamos olhar para Deus, que é glória pura? Entende? Então, a justiça de Deus só é revelada a nós por intermédio da graça. E a graça é a palavra de Deus. E a graça é Cristo. Por isso que nós acreditamos piamente nisso, que Deus é rico em misericórdia. Ele colocou o evangelho dele aqui na terra. A palavra diz para nós em João que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e majestade. E a palavra, antes ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Cristo é a palavra, Cristo é o evangelho, Cristo é a salvação, Cristo é a libertação, Cristo é a justificação, Cristo é a glorificação das nossas vidas. É isso que nós temos que crer. E quando nós nos juntamos uma vez por mês para fazer a ceia do Senhor, nós estamos declarando isso. Que Ele é a nossa salvação. Nós precisamos dele, por intermédio desse sacrifício dele, que nós conseguimos chegar em algum lugar. Se não fosse assim, de forma alguma, nós conseguiríamos nos aproximar de Deus. Porque não existe condição por nossos esforços de ser justos.
Por isso que foi falado a semana passada que eu vejo as igrejas querendo que fazer pessoas melhores. Nós queremos que os crentes sejam crentes melhores, pessoas melhores, que ajudem as pessoas. Nós não podemos ter esse pensamento. Nós não queremos fazer pessoas melhores. Nós não queremos, nenhum de nós aqui podemos desejar ser pessoas melhores. Nós devemos desejar ser imitadores de Cristo. Andar conforme Cristo andou, fazer o que Cristo fez. Como diz para nós em Atos, né? Que aquele povo foi o primeiro a ser chamado de cristão, porque eles viviam conforme Cristo. Já pensou um dia que as pessoas olharem? Esses dias nós estávamos conversando, a Cássia e eu aqui, a respeito de que uma pessoa, às vezes as pessoas tinham orgulho de dizer assim, cara, tu é crente, tu nem parece. Já pensou? Isso é vergonhoso, se alguém disser isso para nós. Nós deveríamos nos envergonhar quando uma pessoa diz isso. Tu nem parece ser crente. Não. Quando as pessoas olharem para nós, ela tem que dizer assim, cara, tu é diferente. Tu é diferente. Quando os vizinhos olham para nós e dizem assim, nossa, como eu queria ter a vida dele. Como eu queria viver como ele vive. Como eu queria andar como ele anda. Como eu queria ser... Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, o fulano de tal lá, nós precisamos vender um negócio, mas ele não vai conseguir vender porque ele não mente. Já pensou quando alguém disser assim para nós, não adianta. Não adianta tu falar lá com o Cláudio, porque o Cláudio ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. E será que nós temos sido assim? Será que as pessoas na nossa volta elas têm reconhecido nós cristãos a ponto de não fazer as coisas erradas? Ou seja, o cara não mente. Ele não vai enganar ninguém. Teve um cara que foi demitido no ponto frio porque ele não quis obedecer o gerente que disse que era para ele mentir a respeito do produto. Né? Enganar. Isso. E será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Ser perseguidos? Mas não sabe qual é que nós fizemos? Cara, eu não vou me indispor com o meu chefe. Eu não vou me indispor com o meu vizinho, com qualquer outra pessoa por causa disso. Ao contrário, que Paulo diz para nós que eu fui chamado para ser apóstolo, para levar o evangelho para as pessoas, e é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que levar o evangelho mesmo que isso custe a minha liberdade, mesmo que isso custe a forma de eu agir e as pessoas comecem a me perseguir. Porque a palavra de Deus diz para nós em Mateus 5, lá, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Nós temos que compreender que somente por intermédio de Cristo que nós alcançamos a salvação. Somente por intermédio de Cristo que nós encontramos a justiça de Deus. Então, ao contrário do que nós pensamos, o que é justiça? Justiça é a forma ao qual nós chegamos a um objetivo pagando o preço. Eu não tenho como pagar o preço da liberdade. Então, Jesus Cristo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para pagar todos os meus pecados. Por isso que eu acho que eu costumo falar que o pior momento da vida de Cristo foi lá na cruz, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor meu, por que me abandonou? Desde toda a sua existência, ele nunca tinha sentido a falta de Deus do lado dele. E naquele momento Deus vira as costas para ele. Não por causa que ele pecou, ou não por causa de qualquer outra coisa, mas os meus pecados foram imputados sobre eles. E Deus, na sua imensa justiça, ele não poderia estar do lado de Cristo, porque Cristo era pecador naquele momento. Como nós queremos dizer que nós somos justos, como nós queremos dizer que nós somos bons. Se Cristo não disse isso, quando o homem vem falar com Cristo e diz assim, bom mestre, ele diz assim, bom, por que me chamas bom? Bom, só existe um que é Deus. Então Cristo não é bom? Não, naquele momento ele não era bom, porque ele era um ser humano. E bom, quando a palavra de Deus fala para nós em bom, ela está dizendo que é completo. E Jesus não era completo naquele momento, porque ele era de carne. Bom é algo que a gente ainda não pode descrever. Nossa. A gente foi salvo para buscar isso. Bom é ser completo. Mas o descrever de verdade
é algo muito profundo. O que é bom pra gente é algo moral, mas o que é bom pra Deus é algo que é impossível pro ser humano alcançar. Então, por que o ser humano vai buscar isso? Se não for porque Deus permitiu e assim quis que nós fizéssemos. Mas isso nós vemos lá no Éden, né? Que, por exemplo, quando o inimigo tenta Eva e diz assim: tu vais ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus o é. Porque Deus é conhecedor do bem e do mal. E nós não teríamos condição, porque se nós conhecermos o bem e o mal, nós não vamos conseguir sair do mal. É o que diz para nós em em Romanos 7, que eu falei aqui na terça-feira, né? Porque o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, porque já não é mais eu quem faz, mas é o mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, o erro que habita em mim, faz com que eu faça. Eu já não consigo mais. Por quê? Porque o mal domina sobre mim. A carne está em mim. E não dá pra colocar a culpa em Adão e Eva, porque a gente faria a mesma coisa no lugar deles. É só vamos fazer o teste. Pega uma caixa e coloca em cima da geladeira e fala, não mostra pra ninguém na caixa. E fala que não pode mexer naquela caixa. Uma hora alguém vai ali abrir e vai ver o que tá na caixa. Vai ter mais de pecado contra Deus, entendeu? Essa curiosidade. A curiosidade, nós somos tomados. Mas não é nem tanto a curiosidade, né? Porque a curiosidade em si, ela pode ser... pode deixar de lado. Mas o ser humano, mas o poder, você poder fazer aquilo. A ideia ali do Éden, eu creio que a ideia central, né, foi que o orgulho ele foi o mais caro. Foi o mais caro de tudo, porque a serpente falou para Eva, Deus falou que você pode comer de todas as frutas do jardim. E ela lembrou daquilo que convinha a ela. O orgulho tomou conta. Eu posso. É o desejo, né? É o desejo, não é o desejo. Ele quis ser como Deus. Esse é o grande problema, que nós queremos ser como Deus. Eu posso fazer o que eu quero, aí Adão também pôde e fez, omitiu, deixou acontecer e pronto. Então o que nós temos que entender é que Deus é rico em misericórdia. E Ele revela para nós a justiça por intermédio da graça, por todos aqueles que nele crê. Em 2 Coríntios 5, no versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Isso é maravilhoso. Para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Então nós só somos feitos justiça de Deus por intermédio da morte de Cristo. Cristo revela o Evangelho. Cristo se revela a nossa justiça. E todo aquele que crê no Filho de Deus recebe a justiça de Deus. E dessa forma que nós temos que pensar. Todo aquele que tem união com Cristo pela fé são declarados justos. Então, nós somos justos no momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No momento em que pela fé nós cremos em Deus e somos libertos. É isso. Então, não adianta, por mais que nós queiramos andar corretamente, por mais que nós façamos as coisas corretamente, nós olhamos... certa vez eu conversava com uma pessoa e ela disse para mim assim: mas o fulano de tal era um cara legal, um cara que ajudava todo mundo, ele fazia o bem para todo mundo, ele andava de acordo com tudo que é correto, ele fazia tudo certo, ele vai para o céu? Não, ele não vai para o céu. Só tem uma forma de ir para o céu. Está escrito em está escrito em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós temos que ir a Deus por intermédio de Cristo. Nós só somos justificados por intermédio de Cristo. Cristo é a nossa união com Deus. E só assim que nós vamos conseguir andar de acordo com o que Ele quer que nós façamos. Gente, a palavra, o troço foge de mim aqui de vez em quando. Eu tenho que correr atrás. Deixa eu achar aqui onde é que está o negócio que eu estou. Então, assim, visto que quando nós somos justificados por Cristo, todos os nossos pecados são lavados. É isso que a palavra de Deus diz para nós lá em Isaías, que diz que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, alvos
como algodão. Ou seja, nós vamos, no momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida é transformada, os nossos pecados são apagados. É como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Sabe todas aquelas mentiras que nós falamos? Não existe mais. Sabe as nossas vezes que nós falamos o nome de Deus em vão? Não existe mais. Cristo foi revelado por intermédio. As nossas vestes foram lavadas. As nossas roupas estão novamente alvas, estão brancas com a justiça de Cristo. O poder do Evangelho é o poder da justificação e da salvação. Por isso, nós temos que levar o Evangelho a toda criatura. Não é para que as pessoas conheçam a Deus, não. É para que as pessoas sejam libertas do seu pecado. Que as pessoas sejam purificadas de toda a injustiça que existe na vida delas. Quem crê no Filho, tem justiça. E é isso que nós temos que acreditar. E isso é um dom gratuito de Deus. É um presente de Deus para nós. Eu queria que a gente tentar pintar um quadro para entender um homem que é muito rico. Um homem que é muito rico. Ele casa com uma mulher que é paupérrima. Ela tem muitas dívidas. Ela deve para todo mundo. E aí os dois se casam. Os dois se transformam em uma só carne. Duas coisas acontecem ali. Primeiro, toda a dívida da mulher vai ser paga. Ela não vai dever mais nada. E em segundo lugar, toda a riqueza do marido agora passa a ser da mulher. De uma devedora, ela passa a ser uma milionária. E é mais ou menos... Eu sei que isso aqui é um quadro tosco que eu estou pintando a respeito do que é a salvação de Deus. Mas é mais ou menos isso. Um cara que devia para todo mundo. Um cara que era completamente endividado. Uma pessoa que não tinha condição de chegar em lugar nenhum. Cristo vem e nos purifica. Paga todo o nosso débito. Justifica todas as nossas dificuldades. É isso que Cristo faz na vida da gente. Nós nos transformamos de pecador em regenerados. Cristo nos une novamente com Deus. Nós temos que entender que quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado, nos lava e nos purifica completamente. E, em segundo lugar, toda a justiça de Cristo, que foi cumprida plenamente na lei, por intermédio da vontade do Pai. Porque a palavra de Deus diz para nós que nós temos que cumprir toda a lei. E a lei foi toda cumprida em Cristo. Agora, isso foi derramado sobre nós, crente. O Evangelho de Deus tem poder para a salvação. Porque ele revela a justiça de Cristo. É isso que nós temos que entender. A nossa justiça só é por intermédio da morte de Cristo. A nossa santificação e a nossa redenção somente é por intermédio da morte de Cristo. Dessa forma, a pregação tem que falar de Cristo. A pregação tem que falar do poder da salvação de Cristo. E é isso que nós estamos ouvindo hoje nas igrejas? Não, infelizmente não. Nós ouvimos qualquer outro tipo de coisa. Como eu falei, evangelho de prosperidade, evangelho de salvação. Hoje de noite nós vamos ter um culto aqui que vai ter cura e libertação. Não é isso que nós temos que falar. Hoje nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, o evangelho da salvação. Um evangelho que justifica. Um evangelho que salva as pessoas. Porque ele é poder para a salvação das nossas vidas. Somente o evangelho de Deus. Então, gente, não vamos parar. Se nós estamos indo a algum lugar, a alguma igreja, que fala a respeito de qualquer coisa que não seja a respeito da purificação, que não seja a respeito dessa santificação, vamos mudar de lugar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos que acreditar. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí, 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, não empresta seu dinheiro visando
algum lucro, Usura. nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Só que nós não conseguimos chegar nisso, né? Jesus como a rocha, né? Ele é a rocha. É por causa que ele é a fundação que nós não somos abalados. O segredo da construção para não ser abalada é a fundação. E se a nossa fundação for Jesus, aqui o nosso evangelho vai prosperar. Se a nossa fundação não for Jesus, vai vir o mundo e a gente cai. A gente não vai permanecer em justiça e nem vai mostrar para o mundo o que é justiça. Aqui no Salmo 15 ali nós temos que ver que quando nós só vamos chegar a isso no momento que nós começarmos a viver Cristo. Porque senão nós nunca vamos chegar. Quem pode chegar diante do Senhor? O justo. E eu acabei de falar que nós não somos justos. Justo é aquele Deus. Eu só sou justo no momento que Deus me justificou. Então, eu só sou santo. Por isso que a palavra de Deus diz para nós, que eu acho maravilhosa, quando ele fala em Pedro assim: sede santo, porque eu sou santo. Então, eu vou ser santo, eu não vou mais pecar de forma alguma. Eu sou santo porque ele é santo e ele me santificou. Eu sou justo porque ele é justo e ele me justificou. E aí eu posso chegar na presença de Deus, porque eu sou justificado. Não porque eu sou justo, mas porque eu fui justificado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que ter o nosso pensamento. Acreditar que a salvação, a justificação, a santificação, somente por Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. E aí que ele fala para nós: quem creu na nossa pregação? Lá em Isaías 53, né? Quem creu na nossa pregação? Como é que vem a salvação para mim? Eu tenho condição de alcançar a salvação? Não. Mas no momento que eu aceito o Cristo como meu único e suficiente Salvador, que aí eu faço aquilo que foi feito lá na Páscoa, lá, né? Pegar o sangue do Cordeiro e passar nos umbrais da porta, a minha vida é transformada. Porque Cristo transforma a minha vida. Cristo me transforma de um pecador em um justificado. Não que eu seja justo. Quem vai conseguir entrar no Salmo 15? Quem vai conseguir entrar? Só aqueles que foram justificados por Cristo. Quando eu era criança e até adolescente, acho que foi quando eu comecei a entender um pouco de que eu era pecador. Foi quando eu falei com a mãe assim: mãe, eu tento e não consigo. Parece que nada do que eu faço sai certo. Ela falou: o ruim não é tu tentar, filho, mas o ruim é tu pensar que tu é perfeito e que existe alguém perfeito no mundo. Porque a única pessoa que era perfeita veio aqui há muito tempo atrás e morreu por nós. Aí eu fiquei quieto ali naquilo, não soube o que falar, mesmo que eu não conhecesse muito bem a Jesus. E depois que eu fui ter o entendimento do que ela falou, foi que na verdade não existe a perfeição do mundo, existe uma perfeição que é divina, que é mostrada em Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui e a semana que vem a gente vai para a terceira parte do ensinamento, que é Cristo é objeto de fé. Hoje nós entendemos que Cristo é a justificação. Semana passada nós ouvimos... Cara, eu tenho uma dificuldade bastante grande, né? Cristo é o poder da pregação, né? Cristo é a revelação da justiça, e a semana que vem nós vamos ver que Cristo é o objeto de fé. Porque a justiça de Deus é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a semana que vem nós vamos conseguir entrar no justo viverá pela fé. Então que nós possamos acreditar de verdade que Cristo é o poder da nossa pregação, ou seja, nós não podemos nos envergonhar e falar do Evangelho em todos os lugares, que nós entendemos que a revelação da justiça de Deus é Jesus Cristo, ou seja, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e a semana que vem nós vamos ver que Cristo é objeto de fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Que nós possamos colocar isso em prática no nosso viver e que nós possamos entender que somos totalmente dependentes de Cristo. Isso eu acho maravilhoso quando a gente diz: bem-aventurado aquele que tem entendimento, que é pobre de espírito. Isso é maravilhoso quando eu entendo que eu sou pobre de espírito, ou seja, cara, eu não consigo chegar em lugar nenhum se não for por Deus. Eu não consigo fazer nada se não for por Cristo. Eu sou totalmente dependente de Deus.
que nós possamos ter isso nos nossos pensamentos. Vamos fazer mais uma oração e assim depois nós fizemos o louvor e nós encerramos o culto. Gilson, faz uma oração para nós final. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome. Nós queremos alegrar o teu coração, Senhor, louvando e bendizendo ao teu nome, Senhor Deus. Te damos graças por esses momentos que tivemos aqui. Te damos graças, Senhor, pela vida que tu nos deu. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos guardado até aqui. Abençoa-nos, Senhor, no restante da noite, que nós possamos ter uma noite de sono tranquilo e que seja feita em nossas vidas toda a tua vontade para nós, Pai. Nós te glorificamos e exaltamos ao teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cruz de cruz, Belo dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz. É por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei
essa maravilha, será que nós conseguimos... que esse hino seja verdade na vida da gente. Amém. Terça-feira nós continuamos no nosso Salmo 119, no versículo 49, que diz assim, ó, lembra-se da promessa que fizesse a mim, o teu servo. Essas promessas têm sido a minha esperança. As promessas de Cristo têm sido a nossa... As promessas de Deus têm sido a nossa esperança. E a maior esperança já foi cumprida. Foi Cristo na cruz do Calvário. E nós somos alegres por isso. Porque o melhor de Cristo já foi implantado no nosso... O melhor de Deus já foi implantado na nossa vida. A salvação eterna. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente e nós possamos fazer uma semana maravilhosa. Agora nós vamos encerrar o culto e nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na vida da gente. Fique na paz, que Deus abençoe até terça-feira às 20 horas.